Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. Eu espero encontrá-lo com sua família muito bem e deixar melhor. Quero agradecer por todas as mensagens que são deixadas aqui. Muito obrigada pelo apoio, pelo encorajamento, pelas orações. Muito obrigada. Obrigada pelos testemunhos. Não parem de enviar. Talvez você está devendo, né? Então pague. Testemunhe, conta o que o Senhor tem feito. Conta as maravilhas. Conta os feitos do Senhor. Porque isso é honrá-lo. Honre o Senhor. Dê graças. Seja grato, generoso. Dê passos de fé. Mas pela lei da fé, é pela fé. Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos cumula de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Dia em dia, Ele nos cumula de benefícios, de bênçãos. Caminhe por fé e viva esse resultado. Porque Deus é um Deus bom e Ele trabalha para nos levar sempre para um nível mais alto. Ele quer nos ver crescendo, progredindo. Do mesmo jeito que você ama receber boas notícias sobre o seu filho, quando você vai nas reuniões escolares, tenho certeza que você fica tão feliz quando, né, os professores e coordenadores falam do desenvolvimento do seu filho, das notas boas, não é? Quando você vê eles evoluindo, progredindo, muito mais o nosso Pai eterno. Ele nos quer progredindo, evoluindo. Ele quer derramar sobre nós todos esses benefícios. E você pode. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Felizes aqueles que creram nisso. Espera aí. Eu tenho Deus. Ele é um Deus grande. Ele só quer o meu bem. Tudo que Ele faz é com o propósito de me levar a progredir, a crescer. Então, eu vou crer nisso. Mas o Tomé, ele tinha uma fé natural. Né? Ele cria no que ele estava vendo. Mas Jesus disse, não. Quem são os bem-aventurados, os felizes? Os que não viram, mas creram. Você crê que vai acontecer. Você pode não estar vendo, mas você está trabalhando por isso. Você recebe uma palavra de Deus e você vai dando os passos de fé. Quando eu comecei a agir a fé na vida do meu filho, inicialmente eu não vi mudanças. Ele ainda deu crises. Mas eu criei naquela palavra, que verdadeiramente ele havia levado todas as enfermidades. E pelas suas feridas fomos sarados. Eu criei. Aquele todas, sabe? Todas. Saltou da página para mim. Eu criei.
E eu continuei agindo a fé, dando os meus passos de fé. Eu continuei. Mesmo ouvindo que eu estava maluca, que eu estava errada, que eu estava correndo o risco de prejudicá-lo, né? Eu ouvi muito essa história, você pode matá-lo, e não sei o quê, mas eu criei em algo maior. Aquela palavra veio, e eu não estava vendo, mas eu criei. E eu vi! Eu vi! Porque eu criei naquilo que estava escrito. E quando Deus falou comigo que a casa que eu não podia nem pagar o aluguel ia ser minha. Gente, não havia a menor possibilidade. O Senhor disse para mim, quando fizer 1 ano, essa casa vai ser sua. Gente, 1 ano é muita coisa, mas é pouca coisa para quem não tem um tostão. Como é que eu ia comprar aquela casa? Em 1 ano. Você quer saber? Assim, tudo correndo bem. Do jeito que eu estava, eu não sei se no mínimo uns 20 anos. Eu estou falando sério. Não tinha, isso eu estou dizendo se eu, sabe, correndo bem e melhorando aqui e ali, juntando. Uns 20 anos eu estou... Isso aqui eu estou falando ainda pela fé. Entendeu? Meio que acreditando que quem sabe. Em 1 ano. Em 1 ano. Mas, gente, meu querido, minha querida, quando Deus falou isso ao meu coração, sabe, isso veio, isso foi tão forte que podiam arrancar minha cabeça, arrancar meu coração, mas não arrancava isso de mim. Eu tinha certeza. Uma convicção tão grande. Eu me lembro de eu falar para o Osmar, quer dizer, que absurdo, né? E eu era uma nova convertida, né? Ali, vibrante, cheia de energia, de fé. E eu contei, e eu via só as pessoas olhando assim. Mas eu criei. Eu criei. Era impossível. Não tinha possibilidade. Se desse certo, quem sabe uns 20 anos. E olhe lá, hein? Em 1 ano, meu Pai do céu. Mas quando fez 1 ano, Deus criou meios. Não me pergunte como, eu só sei que eu comprei a casa. Então, porque eu criei. Eu não deixei que matassem a minha fé. Eu decidi crer. Sabe quando você decide crer? E quem está ao seu redor está meio que... Coitada, né, dessa menina. Está maluca. Você sabe que eu teve uma... Eu cheguei num momento da vida que eu comecei a corrigir, começando pelo Osmar. Porque eu falava as coisas, era um tal de, você tá louca? E um dia eu me levantei e falei, ó, tá quebrado isso em nome de Jesus e nunca mais diga que eu tô louca. Porque tudo que Deus tem falado, Ele vem cumprindo. E direto tô ouvindo a mesma coisa, tá louca? Não aceito isso mais, não vai me chamar de louca mais não. Mas eu tô te dizendo, eu fui chamada de louca muitas vezes. Não foram poucas não, tá? Até que eu me levantei e coloquei um basta naquilo. Falei, pode parar. Não vou mais aceitar isso. É impressionante, né? Viver uma vida miserável não é loucura. Rastejar não é loucura. No vício não é loucura. Nas noitadas não é loucura. Mas agir a fé é loucura. É loucura. Então, eu não vou aceitar. Eu cheguei até aqui por causa da fé. Foi a fé. Tudo na minha vida foi pela fé.
Eu não tinha a menor possibilidade de estar fazendo o que eu estou fazendo se não fosse pela fé. Crendo nessa palavra que eu prego todo dia. Por isso que eu venho aqui. E, gente, tem dia que eu penso assim, ai, que vontade, se eu pudesse abrir a cabeça de muita gente e colocar dentro. Porque funciona. Funciona. É pela fé. Funciona. E o dia que o carro, um 147, para na avenida mais movimentada, na frente de uma lanchonete onde os conhecidos da cidade estavam lá. E aí eu tô com o Murilo doente, o Fernandinho pequeno. E aí descem o Osmar e o meu irmão para empurrar o carro, aquela vergonha. E eu comecei, sabe, a orar e as lágrimas caíam sem eu perceber. E eu falei com Deus, Senhor, isso não está certo. Porque até então a minha vida era essa. Carro quebrando, combustível acabando. Sabe aquele negócio de carregar já o galãozinho? Sempre era um problema. Direto na rua, com o carro quebrado. E você começa a se acostumar, a carregar galãozinho, a viver, sabe? E um dia você tem que se levantar, tem que colocar um ponto final, dizer, chega! E eu falei, sabe quando você faz aquela oração assim, que você diz, não, acabou. Senhor, não. E eu orei a Deus, falei, isso está errado. Eu tenho te buscado. O Senhor sabe. E eu não aceito mais viver essa vida. Eu não aceito, Senhor. Muda minha vida. Eu não aceito mais passar por esse tipo de humilhação. E eu ouvi dentro de mim. Nunca mais você vai passar por isso. E quando você voltar, você vai estar num carro melhor. Gente, 3 meses depois, tudo que não tinha acontecido, tinha conta para pagar, despensa vazia, carro velho, nós compramos um carro melhor, fizemos uma compra enorme, compramos roupas novas. 3 meses depois, após esse ocorrido, eu estava voltando para visitar parentes, que meus pais, os pais do Osmar, moravam lá no interior. Assim, numa outra condição. E para a glória do Senhor, ele disse para mim que nunca mais eu ia passar por aquilo. Nunca mais, nunca mais eu passei por aquele tipo de situação, por aquele constrangimento. Nunca mais. Nunca mais. A partir dali, foi assim, sabe, trocando por um carro melhor, às vezes não era tão mais novo, mas era um pouco mais novo já. Não era 0, mas era um pouco mais novo. Nunca mais, para a glória do nome do meu Senhor. Eu nunca mais passei por isso. Desde aquele dia, o Fernandinho devia ter o quê? Uns 8 meses. Eu nunca mais passei por aquele tipo. Ele me disse, nunca mais. Eu me lembro disso claramente, nunca mais. Depois daquela oração, eu ouvi dentro de mim, você nunca mais vai passar por isso. Nunca. Eu criei, porque eu poderia não ter crido. Diante das circunstâncias, eram circunstâncias tão difíceis, né? Que eu poderia, mas será? Não, eu acreditei. Eu acreditei. Sabe quando você segura um negócio? Então, o que mudou? Foi eu ter crido. Porque Deus podia ter falado como ele fala com muita gente. A pessoa não mistura com a fé. Se você não mistura com a fé, como é que você vai viver? Mas eu misturei com a fé. Nunca mais passei por aquele tipo de situação. E a minha vida foi mudando, foi mudando. E como eu disse, Deus me deu minha casa. A vida foi evoluindo. Depois foi a mesma coisa quando ele falou da empresa, que era outro negócio impossível.
impossível. E do jeitinho que ele falou, aconteceu. Mas por quê? Porque eu aprendi a crer. Quando Deus fala, eu acredito, eu agarro. É impossível, não estou vendo nada, não tem como humanamente, mas fé natural, resultado natural. Mas fé sobrenatural, resultados sobrenaturais. Quando você decide crer que Deus tem um jeito, Deus tem uma saída, Deus tem um meio, Deus pode fazer, o que eu não tenho, Ele tem. O que é difícil para mim não é para Ele. O que é impossível para mim não é para Ele. Quando você decide crer, mas como? Não sei. Não foi com a Maria perguntou para o anjo, como? Ele disse, pelo poder do Espírito. Então eu aprendi, eu fui aprendendo. O Senhor fala, eu creio. Mas como? Não sei. O meu trabalho é crer e cooperar com Ele. Eu creio e coopero. É isso que você tem que fazer. E eu vou ficar aqui contando para você tantas histórias incríveis que eram impossíveis. Mas, se você começar a conjecturar e olhar para as circunstâncias e se envolver com elas, mata a sua fé. Você tem que se levantar e decidir. Eu vou crer. E quer saber? Colocar um limite nessas pessoas incrédulas que ficam aí no seu ouvido. Você está louca? Você está louco? Ei, para! Está quebrado esse nome de Jesus. Se eu tenho uma loucura, é a da fé, porque a fé é a loucura do vencedor. Não. Não é loucura viver pegando dinheiro emprestado, fazendo um monte de bobagens com a vida, fazendo a mesma coisa, esperando o teu resultado diferente. Não é loucura, né? Agora, quando você decide acreditar no que Deus falou, aí você está louca. Aí é o fim do mundo. Não, me respeite. Se você não crê, eu creio. Essa é a sua fé, fique com ela. Essa é a minha fé. Você tem uma fé que não move a sua vida do lugar? Seja feito conforme a sua fé. Eu decidi crer. Quando você decide crer, seja feito conforme a sua fé. E é o que Deus está falando com você. Pode ser impossível, mas se Ele falou, se agarra, vá lá e diga, Deus, o Senhor falou. E eu creio, eu não sei como, não sei de que jeito, mas eu tomo posse, eu seguro quantas vezes. Eu agarrei, eu segurei assim, de eu ficar assim, ó, andando pela casa e dizendo, não solto. E vinha aquelas tentações. Isso é um absurdo, não é? Eu seguro, é minha, essa é a minha vitória. Eu não solto, eu não abro mão dela. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio na vitória e a sua palavra. Quantas vezes eu levantei a Bíblia e fui lendo isso aqui, ó. É pela lei da fé, Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu creio, é pela fé. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu fiquei citando a palavra para o Senhor. Ele não mandou eu apresentar as minhas razões? Apresenta as tuas razões. Então eu vou apresentar. Mostra o que está escrito para Deus. Tenha ousadia. A fé não é viva se não tiver ousadia, coragem, sacrifício, perseverança, determinação. Creia. Porque tudo é possível àquele que crê. Então, aqui, ó. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos.
que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês o quê? O que está escrito aqui é para vocês o quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, o que ele já fez e ele mudou? O que está registrado aqui está registrado para mover a nossa fé, nos encorajar. Mas ele fez muito mais que não está registrado. Isso significa que tem muita coisa que ele fez que não está aqui. E que ele pode fazer. E se ele fez uma vez, ele faz de novo. Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele abre portas, ele provê, ele supre, ele levanta, ele dá sabedoria, ele dá inteligência, ele dá graça, ele dá força. O que você precisa? Creia, peça. Na minha casa eu vi o Senhor curar diversas enfermidades. Eu vi Ele salvar. Eu vi o Senhor transformar. Ele realizou sonhos impossíveis. Ele tem me ajudado nessa jornada. Ele tem me dado visão, sabedoria, graça. Tem me ajudado a fazer coisas que eu nunca nem imaginei que eu poderia fazer. Por quê? Porque eu li que é possível e decidi crer, seja feito conforme a sua fé. Eu sei que o Senhor está dizendo, creia. Creia porque eu vou fazer. Em nome de Jesus, creia. Creia porque Deus vai fazer. Decida crer. Para de olhar para lá, para cá mas como? Não importa. Está escrito, se está escrito, apenas creia e se apossa. Está escrito. É para você também. Deus pode fazer. Se Ele fez uma vez, faz de novo. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Ele começou uma obra na sua vida, Ele termina. Tudo é pela fé. Haja fé. Creia, se mova em fé. E você vai ver a glória de Deus. Não tenho dúvida disso. Decida crer. Felizes os que não viram, mas creram. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço, Senhor, que essa palavra tenha entrado e movido os corações. Ah, meu Pai, que essa pessoa já tenha se levantado com uma fé viva, que toda incredulidade e dúvida tenham caído por terra, desânimo, medo, que ela simplesmente creia e se alinhe com o Senhor e dê passos de fé e avance em fé e reivindique pela fé e possua pela fé e creia e declare, profetize corajosamente, porque o Senhor tem o que ela precisa, é para ela também, o Senhor está aqui encorajando pessoas através desse programa a crer, porque tudo é possível, aquele que crê. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de definições, de realizações poderosas, da materialização de sonhos e vitórias, Senhor, de definições poderosas, porque eu tenho certeza
que o Senhor está encorajando pessoas a darem passos de fé, a crerem por algo impossível, porque o Senhor vai trazer, não importa como, mas sim quem falou, é pelo poder do Espírito. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Senhor, a abundância que venha sobre essa pessoa, favor multiplicado. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que o teu povo tenha se vestido dessa palavra e já tenha se levantado com força e coragem para viver seus milagres, porque eu sei que a fé vem do ouvir e ouvir a sua palavra. E se ela crer, ela vai atrair, ela vai tocar naquilo que ela tanto sonha. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço pela sua bondade e fidelidade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449, Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, esse trabalho que é incrível, é um presente para nós. Domingo, batismo. E assim nós vamos de glória em glória. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores, um portal de alcance e salvação de almas. The splendor of every living thing. Temos hoje a oportunidade de fazer a diferença, em ser a luz no meio do caminho e mostrar Jesus ao mundo com nossas atitudes. Você ama com atitudes e você pode fazer mais. Esteja conosco. Juntos somos mais fortes. Behold the man of grace and truth, the image of the Father's outstretched hand. This act of love. Conheça o nosso super lançamento, livro Oração de Neemias, Deus Grande e Temível, de Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro que mostra a história de um dos homens mais incríveis da Bíblia, que não se deixou desanimar e lutou pela reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias. Use o exemplo de Neemias, sacrifique o conforto e lance-se nesta fé viva, que tem o poder de reconstruir os muros da sua vida. Uma leitura de fácil entendimento e com uma profundidade que fará você expandir a sua mente. Adquira em um dos nossos templos ou pelo nosso WhatsApp 11 3296 9449.